Mesa Redonda com Aécio Ribeiro, Patrícia Costa e Rogério Carvalho. São 11 horas e 15 minutos. Obrigado por você ligar de 87,9. Acompanhe a gente lá no nosso site www.radiorotadosol.com.br. Como anunciado, estamos recebendo aqui no estúdio todo florido, todo bem... como é que eu vou explicar isso? Essa turma toda aqui, estamos recebendo o grupo Hora de Contarolar. Thales Pansardes, o cara do violão, o cara da música. Eu. Elaine Carvalho, a vovó Lili. E Nívia Luz, a tia... A tia Luz. Tia Luz. Bom dia, gente. O Hora de Contarolar. É difícil até falar. Se eu errar, vocês depois me falam, tá errado. Vai fazer uma apresentação no próximo domingo, dia 15, a partir das 19 horas, lá no Shopping Piratas, fechando a Semana da Criança, né, de eventos lá do Shopping Piratas. Nívia Luz, vovó Lili, Thales Pansardi, bom dia, obrigado por terem aceito o nosso convite. Bom dia. Bom dia. Obrigada a você. Como é que começou esse projeto, que não é de agora, né? Esse projeto nasceu lá... Esse projeto Eu não era nem nascido, talvez. Nem tanto, né, Rogério? Menos. Diga, Lívia. Bom dia, minha filha. Obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Esse projeto de contação de histórias, ele, na verdade, já começou há muitos e muitos anos atrás. Ele não é algo tão recente assim. Ele tomou força mais recentemente, né? Tá. Pós-pandemia, inclusive. Mas é um projeto que eu tenho, eu posso dizer, desde a minha infância, né? Sempre gostei muito de ler histórias infantis, lógico, quando era criança. Deixa eu só fazer aqui uma porque às vezes, de repente, a nossa audiência não entendeu. Não é hora de cantarolar, e sim contarolar, né? Para ficar um O no início, de contar histórias. Nós somos contaroladores de histórias, isso mesmo. Bacana. Porque se fosse só cantarolar, era só a música, né? Tá bacana. E a ideia é justamente misturar o conto com música. Então, por isso, fez essa jogadinha de palavras, né? E, na verdade, a gente também está ficando muito conhecido, além de Hora de Contarolar, estamos muito conhecidos como os contaroladores de histórias, entendeu? Entendi. É até um apelido que o pessoal tem dado. Os contaroladores, né? Então, esse projeto, como eu estava dizendo, ele realmente nasceu há muitos anos atrás, eu ainda criança, estimulada muito pelo meu pai, que sempre teve essa preocupação de estimular essa parte de leitura, cultura, muita música. E eu tenho uns materiais que ele me presenteou até hoje guardado e que muitos eu uso nas contações, né? Então, eu posso dizer que começou daí. E bem antes da pandemia, por volta de 2018, mais ou menos foi nesse ano, eu quis colocar esse projeto para frente e não guardar só para mim, só como uma ideia ou algo assim. Uhum. E na época eu conheci o Ivan Pinho, da Hora da Fantasia, né, uma empresa de eventos infantis aqui da região, que resolveu apostar poxa, vamos tentar, vamos fazer e tudo mais. E aí começou o projeto de uma maneira ainda bem simplória, né? Todo mundo ainda experimentando e tal. Tinha uma grande chance de crescer, porém veio a pandemia, e aí aquilo que estava bem no iniciozinho, a gente acabou não desenvolvendo. Ficou em banho-maria. Porque a gente nem tinha recurso para nada, e falamos, vamos deixar quieto, né? Não vai ter jeito. E aí depois, pós-pandemia, é que eu tive o prazer de conhecer mais de perto a Elaine e o Thales, né, que eu conheci. O Thales conhecia como músico da região, né, já tinha assistido shows dele e tudo mais, mas era o único envolvimento que a gente tinha. E a Elaine conhecia também, porque a Elaine, quem não conhece aqui na região, né, Elaine? Eu acho que eu tô... A Elaine Carvalho. Figurinha carimbada, né? E aí, conversando com eles, eu falei de um projeto. É verdade ou mito que o Thales foi intimado a te procurar? É verdade isso? É fake ou fato? É verdade.
Foi intimado, não foi, Thales? Não, intimidado mesmo. Foi. Mas isso Diz que botaram um facão na mesa e falaram assim, Foi do tipo assim, você vai tem, lá exatamente, você tem que fazer. Você tem duas opções, ou vai ou Então, mas essa facão. parte eu gosto quando ele conta. Ah, é? Porque Então tá ele bom. conta de uma maneira real. Você não Ele lembra? inclusive vai fazer com fundo musical pra poder... Você não lembra de uma ligação que você... Claro que ele lembra. de uma ligação que você recebeu Claro do que ele lembra. Foi, amor. Claro que ele lembra. Claro que ele lembra. Foi. É que tem umas coisas que procura apagar da memória. Não é? Foi assim, Thales, tudo bem? Falei, tudo bem. Não conheço o número, é algum show que tá pintando uma coisa. Então, você não me conhece, não? Eu sou esposo da Nívia. E a Nívia, cara, ela tem um sonho, quer contar a história, tal, e tem que realizar esse sonho dela. E ela precisa do músico. E esse músico é você, cara. Você veio aqui pra conversar com ela. Eu falei, bom, falando com todo carinho, assim, né? Extremamente delicado. Falei, não, aí eu vou, assim, né? Não tô com medo, não, mas eu vou. Assim. Aí foi muito legal, foi muito legal. E foi a partir daí E aí mesmo. começou mas a nascer o realmente, grupo, né? O pontapé eu posso dizer que veio do meu marido. Literalmente. Literalmente, E aí o Thales trouxe a Elaine, né? Que eles já se conheciam. E aí o Thales falou, não, vou apresentar. Aí eu tenho a minha história também. Isso, também tem a minha história de intimação, de intimidação. Não é, assim, não é à toa que vocês são contadores de história. Não, contadores de história. Todo mundo tem uma história. Então, nós estávamos trabalhando na FEAM, no grupo de coral da FEAM, né? Nós tínhamos o grupo lá. E aí, um dia, terminando o ensaio, o Thales falou assim, sempre eu pegava carona com ele para ir para Praia Brava. Ele falou, não, eu vou passar ali na casa de uma amiga, né, que me intimidaram, eu ir lá para ver um negócio de um projeto. Você passa comigo? Eu falei, tá, tudo bem, mas tô de carona, né, tem que ir. Passa. Aí, passei com ele. Isso é malandro. Aí chegou lá, começou a contar a história. Falei, não, a Elaine é ótima. Inclusive, ela é artesã, ela faz as roupas, ela faz não sei o quê. E me incluiu no grupo e foi assim que eu entrei. E aí nasceu o grupo Hora de Contarolar. O nome eu já tinha, né? Porque foi, na verdade, o mesmo nome que começou lá perto antes da pandemia, como eu falei, né? E eles gostaram também, e a gente manteve, mas com essa pequena adaptação aí que a gente está sendo conhecido como os contaroladores. Os contaroladores, né? De história, é bacana. O pessoal fala mais assim. E vocês já fizeram algumas apresentações, Sim, tem Instagram, né? Passa o Instagram para a turma aí. É Hora de Contarolar. Contarolar. Segue lá no Instagram. Contarolar. Isso aí. Bacana. E assim, e as histórias são o quê? Histórias infantis? Até então, todas foram histórias infantis, né? Algumas histórias, assim, de folclore, né? Outras histórias de escritores renomados. Eu, particularmente, tenho um apreço muito grande por Ruth Rocha. Eu adoro as histórias dela, porque são histórias bem divertidas, com uma linguagem bem bacana e sempre com umas mensagens muito positivas, né? Então, eu tenho um certo carinho especial pelas histórias dela. Mas não só dela, a gente já contou outras também. Outras também, né? Mas eu procuro sempre inserir pelo menos umazinha dela a cada ciclo de histórias que a gente monta, pelo menos umazinha dela a gente faz. Opa! Ao vivo é assim. Ao vivo é assim mesmo. Fala que é o Thales que tá fazendo ar. O cara passa na frente da câmera, mas enfim. Depois eu tenho que editar. Gente, estamos batendo um papo aqui com o grupo Hora de Contarolar. Eles farão uma apresentação no próximo domingo, dia 15, no Shopping Piratas, fazendo o fechamento da Semana da Criança, lá da programação do Shopping Piratas, lá no centro de Angra. Lívia, as histórias desse dia lá já estão prontas? Sim, ensaiadas? Prontas, ensaiadas, preparadas em relação à parte de figurino, né, vovó Lili? Aí entra a vovó Lili. Essa nossa apresentação no shopping, finalizando a semana, como você mesmo disse, foi um convite do Ivan, do Hora da Fantasia, né? Ah, bacana. Que sempre está com essa parceria com a gente, né? Ele está fazendo a Semana das Crianças lá, inclusive, né? Tá tendo atividade dele desde ontem, quinta, sexta, sábado e domingo, com personagens vivos, troca de livros, música infantil. Ele está cada dia fazendo algo específico. E no domingo
vamos ser nós na contação de histórias para Fechando a programação. encerrar a programação. Bacana. E quais histórias já estão para... Então, nós temos algumas histórias, né? Com certeza duas de Ruth Rocha. E o mais legal desse ano, que é uma novidade que a gente está trazendo também para o grupo, é que a gente também, dessa vez, a gente tem uma contadora mirim. Que Opa, vai participar bacana, com a gente. bacana. E porque isso também estimula muito as crianças, próprias crianças, né? A ver É. que não precisa ser adulto para fazer, eu posso ser criança fazendo, eu consigo, né? O nome dela é Laura Paiva Pinho. E a Laura tá com 9, acho que são 8 ou 9 anos, mais ou menos isso. Bacana, bacana. E vai ser a primeira apresentação dela, ela tá muito nervosa. Nervosíssima, com certeza. Mas faz parte, Vai precisar né? sim. Se não sentir o friozinho na barriga, não tem graça, né? Exatamente. Mas a gente vai estar lá para ajudar, Claro, é. E o público lá para aplaudir, porque é importante isso para ela também, para ela não se sentir acuada, desistir bem ou mal, uma Aí criança. o papel de vocês, né, que já tem uma experiência maior, vai ser Isso. fundamental para o sucesso dela. Isso aí, né? que tá uma criança tentando fazer algo tão bacana, tão diferente, né? Que a gente E vê não que é hoje fácil, em dia... né, Nívia, Elaine e Thales, contar histórias, porque você tem que ter... É um personagem que vocês vão interpretar, sim, né? É. E assim, na verdade, o que acontece com a nossa contação? Isso é algo que eu priorizo, tá, Rogério? Eu gosto muito da presença do livro na apresentação, né? É claro que a gente tem a parte de encenar, de dramatizar, tem momentos que a gente é o personagem, né? Mas a gente não deixa a narração de fora, né? E nem a presença da leitura. Porque assim, esse é o nosso modo de enxergar. Se a gente quer estimular a leitura, o livro tem que estar ali sendo presente, sendo lido em alguns momentos. Senão seria uma pecinha de teatro. Isso. Né? Óbvio não é o caso. É óbvio que peça de teatro é maravilhosa. É maravilhosa também. Porém, não é o nosso objetivo. É diferente do que a gente está se propondo a fazer. Contar histórias. Isso. Né? Então, a gente quer realmente contar. A gente poderia só contar sem o livro, mas a gente quer estimular. A gente quer que o livro esteja, em alguns momentos a gente pega e lê mesmo, para poder realmente incentivar isso. Né? Bacana. Parabéns pelo trabalho. Excelente ideia, né? O mais legal é que o trabalho vai se... Tipo assim, ele se dá forma. Com tempo em tempo, a primeira história era de um jeito, a outra história já vem com mais música, uma terceira história já vem com mais teatro, uma quarta história já vem com mais leitura. Então, assim, de acordo com cada história, vai se tornando forma o grupo, né? E isso é muito legal. E acaba que o Hora de Contarolar hoje, pelo menos na minha visão aqui, é principalmente um grupo de leitura de história, bacana, mas tem a sua parte do teatro e tem a parte da música, que a gente vai incentivando isso tudo, cativando isso tudo nas crianças. A arte em si, né? Isso. Trabalhando a arte da criança, né? Bacana isso. Conseguimos unir isso daí. Exatamente como eu fui incentivada pelo meu pai, que era Bacana, música, bacana, leitura. Só não tinha música, sim, ouvindo, né? Não tinha ao vivo, né? Hoje em dia a gente tem o Thales ao vivo, que faz uma diferença, assim, muito grande. Mais ou menos, porque ele não toca muito bem, não, mas o cara não pode dar muito encher a bola, não. Não, Mas né? eu sou o músico mais bonito do Hora de Contarolar. Sim. Sabe quem falou isso? Mamãe, né? Mamãe fala isso, né? Esse menino é bonito. E aí agora a gente tá com essas histórias. A gente fala quais são ou vai deixar surpresa? Não, pelo menos uma, né? A gente vai. Vocês vão dar uma ensaiadinha aqui e falar. Sim. Então, a gente tem, como eu citei Ruth Rocha, né? A gente tem um conto que nós adaptamos, não é a história fidedigna, mas ele é um conto adaptado, baseado na história de Ruth Rocha, chamado Marcelo Marmelo Martelo. É uma história muito conhecida, desde adultos que leram em criança, quanto as crianças hoje em dia também conhecem, né? Então, um dos motivos de ter escolhido essa é justamente porque acho que a gente agrada a todos, né? Não só as crianças, mas também papais e mamães, né? E por que eu digo adaptado? Porque adaptado para ficar mais interessante numa apresentação de palco, né? Inserimos música, que na história original ela não tem música, né?
no livro. Então nós inserimos uma música e a gente também gosta de misturar. Então, por exemplo, essa música que nós usamos para contar essa história é uma música da Paula Toller, né, que ela já escreveu há bastante tempo para o filho dela, 8 anos o nome da música, quando o filho dela tinha a idade do Marcelo. Ah, sim, é. Então a gente... Ela foi gravada pela Adriana Calcanhoto. Também, Adriana Calcanhoto A Adriana também. Calcanhoto lançou um disco, se não me engano, Só de músicas criança, infantis. isso, que tem até Claudinho Bochecha, Isso, ela faz umas regravações Aí ela- e tem essa música também, exatamente isso. Então temos essa história da Ruth Rocha, temos uma outra... Só lembrando, é aquela que fala que o dedo enruga, né? É, porque... A música, A sim, música, por que que meu dedo enruga? Isso. Tá, canta um pouquinho pra lembrar aí. Né? Como é? Porque você é Flamengo e meu pai Botafogo, o que significa impávido colosso? Porque os dedos doem quando a gente dorme? Porque os dentes caem? Por onde os filhos saem? Ou seja, Por aí afora. Curiosidade né? Curiosidade infantil, né? Exatamente, aquelas perguntas às vezes meio sem sentido, mas com todo sentido, né? Porque conforme a gente vai ficando mais velha, que a gente vai entendendo, pô, mas como que ele não entende isso? Mas realmente pra eles, né? Eu por até onde hoje os não sei filhos- porque que o dedo enruga. os Ou ossos seja, doem, ele falou é do porque- dedo já, porque os dedos doem. É, exatamente. A música, o que dói é o osso. Então, assim, mas são perguntas pertinentes, né? Exatamente. Feito de uma forma muito Isso. pura, mas que tem algum sentido, né? exatamente. E na história do Marcelo, é isso. Ele é um menino dessa idade e que começa a perguntar coisas que, pra avó dele, são, no caso da nossa adaptação, né? São perguntas tão óbvias, ou tão banais, ou tão sem sentido ao mesmo tempo, do tipo, como você está me perguntando isso? Só que pra ele realmente é algo que faz todo sentido, né? Então, essa é o Marcelo. Vamos lá. Marcelo Marmelo Martelo. Marcelo Essa é a história original. Tá. E na nossa adaptação a gente chama Marcelo e a vovó Lili. Que a gente fez a adaptação para nossa apresentação. Digui. É uma coisa que eu acho muito interessante nessa história, que ela entra no universo da criança, que ela cria a sua própria língua. Né, você vê, né, nós temos experiências com várias crianças, que chega uma hora que ela cria uma língua dela. Ela acha que ela... Né, e o Marcelo faz isso. E a avó, os pais não compreendem e tudo. E a avó, no final, entra dentro do mundo da criança, né? Que é a música final que ela cria, é uma música não conhecida e tudo, mas eles aprendem. Essa você não vai dar spoiler. Não, essa eu não vou dar spoiler. Não, essa não. E aí ela é quando a avó entra no mundo dele, né? E começa a entender a maneira dele ser, o mundo dele. E que é importante pra ele, Que é né? muito importante para ele. E as crianças se identificam muito com isso, né? Nós temos, assim, recebido muito feedback com as primeiras histórias que a gente contou, da importância desse trabalho para a criança sair do mundo digital, né, voltar para o mundo do livro, porque hoje os pais não fazem mais isso, raramente. São poucos os pais que ainda se preocupam em comprar um livro. Para que eu vou comprar um livro? Eu entro na internet, eu baixo, eu puxo. Os e-books da vida. É, o né? e-books da vida, e aí a criança está perdendo esse mundo de fantasia, dele criar um personagem, dele criar um mundo dele, né? As coisas ficam muito fáceis hoje. Então, essa questão de trazer a história, o livro presente, é nesse resgate não só da criança, mas também para os pais, para que os pais tragam de volta os livros e as contações de história para os seus filhos. Se me corrija se eu estiver errado, mas na realidade quem está tirando as histórias são os pais das crianças. Porque a criança Ah, sim. não tem muita noção, né? E os exatamente, pais, não vou contar isso porque é muito Isso. chato. Tem tempo. É, o famoso mimimi dos pais atualmente, né? É. Dá o celular para criança, vai É ver aí mais fácil. vai ver o videozinho no YouTube, pega a história e vai pro YouTube e mostra ali, né? Muito mais prático, né? Isso Entendeu? é verdade. A gente está tentando... Imagina, por exemplo, imagina, diferente. vamos lá, a gente está em época de parada da usina. Imagina o pai chegar cansado depois de 12 horas de trabalho, né? Sei bem o que é isso. Aí
Aí o filho fala, papai, me conta uma história. Aí ele tem que pegar o livro, contar uma história. Ou seja, a gente sabe disso, né? Que tem essas dificuldades em alguns sentidos. Mas não pode suprimir tudo, né? Não dá Nívia? pra ser sempre, né? A gente realmente precisa separar um tempo pra Porque esse tipo de o coisa. pai sempre tem tempo para alguma coisa. Até Fim de porque semana, de repente. sempre não teve, né? Tipo assim, eu sei que meu pai teve essa preocupação maior, Uhum. mas isso era uma coisa mais comum, né? Quando nós éramos crianças, né? Então eu acho que a gente tem que pensar naquilo que a gente diz que é a prioridade, né? Então, assim, aquela coisa que a gente fala de momento com os filhos. É legal brincar, é legal passear, lógico, né? Mas também é legal você sentar com seu filho, ler uma história. Até porque eu vejo muito isso, né? Quando o meu pai me incentivava com isso, ele tinha o hábito de comprar uns encartes que vendia em banca de jornal. Coisa rara hoje em dia, uma banca de jornal, né? Você nem vê mais isso nas ruas, As bancas vendem tudo, menos jornal. Exatamente. É bala, é doce. Tudo, o jornal é coisa raríssima. Então, ali. assim, naquela época, o meu pai trabalhava, eu vim do Rio, né? E ele trabalhava no centro da cidade, a gente morava na Zona Oeste. E de 15 em 15 dias eu já sabia, você vê como é que a expectativa era grande. Eu já sabia qual era o dia que meu pai ia chegar com um encarte novo que ele tinha comprado na banca de jornal com uma história e com música, né? Bacana, né? Então, assim, eu ouvi aquilo, isso eu acho muito legal, porque era com aquelas pronúncias corretas, entonações perfeitas, narradores mesmo, né? E isso me ensinou a narrar. Então, até o Thales fala muito isso de mim. Ele fala assim, você tem uma memória auditiva muito grande. Né? E assim, indo até um pouco além, olha a importância que isso faz na vida de uma criança. Porque assim, a Nívia, ela criança, ela ouvia, ela tinha as histórias, tinha toda expectativa, e ela faz isso hoje, depois de adulta, com família, com trabalho, com tudo. Ela prioriza um tempo para fazer isso, devido à importância que ela dá, que veio desde quando ela era criança. Então, assim, ela foi incentivada criança para hoje ainda ler histórias e querer introduzir isso nas crianças de hoje. Então, assim, se o pai hoje vai introduzindo isso na criança de hoje, tirando um pouquinho de celular, um pouquinho da tela, estando mais tempo com o filho, né? E passando esse conhecimento mesmo pro filho, lá na frente o filho vai estar passando para esse neto, que daí esse neto vai estar passando para o bisneto e assim em diante. Isso não morre, isso é muito legal. A gente assistiu recentemente uma novela chamada Os 10 Mandamentos, e é interessante porque os pais contando história, a colocação é o seguinte: isso eu ouvi do meu pai, que ouviu do meu avô, que ouviu. Aí, como o Thales falou, isso foi passando de geração em geração. Se perdeu um pouco, né, as histórias que a gente tem, as lendas principalmente. Né? A gente sabe que a gente fala isso, é claro que nós também somos pais, né? E também sabemos o quão difícil é isso, né? Claro, é lógico. Ninguém está assim, criticando no sentido de punir, não é isso. Mas incentivar, né? Eu vejo pela minha filha, eu não tenho como simplesmente falar, não pegue o celular, até porque ela já tem 17 anos hoje em dia. É um pouquinho mais complicado. Mas assim, ela hoje em dia, se eu conto uma dessas histórias, ela sabe. Porque teve o momento dela em criança que eu trabalhei isso com ela. Então, assim, uma das histórias que fizeram parte do ciclo anterior, que também é uma história muito bacana de um camaleão que acordava e falava assim, bom dia, todas as cores e tudo mais. Quando eu tô em casa, que eu posso acordar a minha filha, eu acordo ela falando a frase do camaleão. E ela já sabe exatamente como ela responde. Não consigo fazer isso sempre, porque afinal de contas eu não estou sempre ali com ela na hora de acordar. Claro. Mas quando é possível, mas ficou registrado, ela ficou registrada, ela sabe como é. E uma então, coisa, uma vez registrada, vai pela vida inteira. Vai levar e se bobear, ela vai fazer isso com os filhos dela, vai acordar dessa forma, quando é aquele momento gostoso de você poder acordar e ficar ali na cama, chamegando. Então ela já sabe que quando eu já chego falando bom dia todas as cores, bom dia sol, bom dia flores, ela já sabe que já a mamãe hoje vai estar em casa. Vai contar histórias. E vai estar aqui em casa comigo, já é um momento bem legal. E são momentos inesquecíveis de entrelaçamento das famílias, né, Olívia? Sim, Eu acho que a história faz isso também, né?
O sentar à mesa, sentar na beira da cama e contar, porque senão vai ficar muito rápido. O pai, boa noite, reza, tal, aí a menina feira o celular, vai dormir, enfim. Essa coisa bacana de convívio de família. Sim, né? sim. Não sei se a pandemia ajudou nisso, né? Porque a pandemia botou, até a gente conversava isso hoje mais cedo com a Iana, botou as pessoas dentro de casa para ter um convívio mais familiar, né? Porque o nosso convívio era social, não tanto familiar. né? Porque você passa mais tempo fora de casa, no trabalho. Por isso que o convívio é social, não familiar. Exatamente, né? do que dentro, E né? aí a pandemia fez com que a gente repensasse como era antigamente, né? O pessoal fala que a gente não deve ser saudosista, mas, por exemplo, antigamente, todo domingo, você ia para casa dos... O encontro da família, encontro da família, que normalmente né? era na casa da matriarca. Macarrão, alguma coisa assim. Eu lembro de fazer isso, exatamente. Eu lembro disso. Isso se perdeu hoje, né? Sim, se perdeu um pouco hoje, né? Cada um almoça num horário, pratos diferentes, horas diferentes. Então, assim, e a contação de história talvez para isso, né? Resgata um pouquinho, né? Ali pai, mãe, os filhos, né? Ouvindo isso, né? Bacana. Tomara que vocês consigam atingir o objetivo, né? Estamos lutando para isso. Eu acho que, assim, atingir o objetivo a gente já atingiu, porque as pessoas que, bem ou mal, nos assistem, dão esse feedback pra gente. Sim. Então, assim, o que a gente quer é poder atingir mais, né? Ter mais pessoas poderem usufruir disso. Mas o objetivo a gente atingiu. E a contação de história é sempre uma alegria, né, Olivia e Thales e Elaine? A contação de histórias, ela, na verdade, ela serve para você emocionar, despertar sentimentos. Às vezes não é só alegria, na verdade. É porque como a gente faz para criança, a gente busca alegria, lógico, né? Mas a contação de histórias em si, ela pode fazer você ter raiva, você ter... De um personagem, né? O que for, né? De você ter um momento de questionamento, de você ter um momento de tristeza. Na verdade, ela vai estimular os sentimentos, ela emociona. A contação de histórias, ela é o oposto de uma apatia. Você não quer que a pessoa que está te ouvindo fique apático. Agora, se ela tiver com a cara enfesada do que você está fazendo, ou se ela tiver... Tá ótimo, a gente emocionou. Tá atingindo o objetivo. Emocionamos, né? Ela não pode estar assim, apática. Agora, o sentimento vai depender de como ela está reagindo ao que ela está ouvindo. E ali do palco vocês conseguem identificar isso nas crianças. Então, se o olhinho tá brilhando, se ela tá com aquela feição. É mais fácil com a criança, inclusive, né? Ah, sim, muito mais do que sim, com o adulto, né? O adulto tem mais crítica, né? A criança, para ela, é muito mais festa, é muito mais... Tudo é festa, né? Tudo é alegria. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma apresentação de vocês, as crianças ficam... Mas os adultos, eu tive isso. Que me deixa Muitos bem adultos, legal. não sei se relembram a sua infância, né? Ficam ali vidrados, né? Porque a gente... Mais do que a criança em alguns casos. Sim, olha, esse projeto, como eu te falei, que começou bem lá atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma pequena apresentação dele, pequena mesmo, na escola da minha filha. Num encontro que teve de família, né? Dia da Família, que agora a escola faz. E eu tive essa oportunidade de fazer. Ali foi a minha primeira apresentação mesmo. Bem assim, vamos dizer assim, bem crua, né? Bem nervosa, porque foi a primeira. De frente para pais que são assim, que trabalham comigo, né? Muitos deles. Então, eu fiquei bem nervosa na época, mas olha, foi um feedback tão bacana, porque não só por isso que você falou, de olhar para eles ali e ver os pais sorrindo. Eu tinha algumas situações que eu via assim, criança, é normal, a criança tem uma hora que ela cansa. Então, e com um monte de brinquedo, porque no Dia da Família não era só a contação que estava acontecendo, tinha brinquedo, tinha pipoca, tinha não sei o quê. Mais do que normal, a criança querer mudar de atividade. O pai e a mãe não queriam. Então isso pra mim foi muito legal também, porque eles falaram, não, peraí, fica aqui. Me justifica ficar aqui, me ajuda. Isso, me ajuda a ficar aqui. Bacana isso, né? Então isso foi muito legal, sabe? Bacana. E depois que eu fiz essa apresentação, que eu fui pro trabalho, até hoje tem as pessoas que falam, e aí, Nívia, que trabalho legal, você vai fazer isso lá quando de novo? Então, assim, é bacana realmente essa parte do grupo que a gente atinge também, que não é só
a criança, né? Si, Porque o adulto foi criança um dia, ouviu contação de história de pais, né? Todo mundo ouviu um dia, né? Sim, sim, Isso aí sim, não tem com jeito. certeza absoluta. Nem que seja só na hora de dormir, aquela historinha mais curtinha. Quem não Mas ouviu em tem. casa, ouviu na escola. Ouviu, né? exatamente. Que a As escola escolas- ainda bem, ela ainda mantém Mantém também. isso, né? Então isso é bom, porque ela realmente estimula, né? E a escola, quando você ainda é bem pequenininha, ela não estimula só a leitura, ela realmente estimula a narração daquilo, a contação, as professoras encenação, que né? encenam, que professora também é uma boa contadora, né? Tem que ser, né, Tem que Nívia? ser, exatamente. O ofício dela ali é contar a mesma história para as crianças, né? Principalmente as que trabalham com pequenininho. Sim, Porque sim. quando você já tem um certo maior um pouquinho, você tem as matérias que você dá, então você. Mas para os pequenininhos, como é que você mantém criança? Né? Hoje a aula são quanto tempo? 4 horas, 5 horas que a criança fica ali? É mais ou menos Mais isso, ou menos né? isso. Então, como é que você vai manter as crianças 5 horas em atividade? Haja história para contar, né? Haja sim. Haja história para contar. 11 horas e 45 minutos. Gente, estamos batendo um papo gostoso aqui com a turma do Hora para Contarolar. Hora de contarolar. Hora de. Você falou que a gente ia corrigir, eu corrigi. Hora de. Hora de contarolar, os contaroladores, Os contadores de história. Passa em tu Instagram, então, porque eu não consigo mais falar. Minha corda de trava-língua já foi. Já foi. A gente tem algumas histórias que tem uns trava-línguas também. Isso é legal, porque dá muito movimento, né, na história. Esse novo ciclo de histórias, a gente inseriu muita música. E não é só muita música no sentido de ser uma coisa à parte da história. Muita música que narra a história. Em vez da gente narrar, a gente está cantando narrando. Então isso bacana. também é bem diferente. No ciclo anterior... Tem como dar uma palhinha aqui, não? Ou peguei isso de surpresa? Eu lembro todas. Podemos. Tem uma aqui pra Elaine ler? Você quer da baratinha? A mais fácil aí, a mais simples. Podia fazer baratinha, né? Eu acho que a baratinha é ótima. Porque lembra um pouquinho da música da Baratinha. Com uma certa... Você vê, a gente trouxe uma história... Dona Baratinha, quem não conhece essa história? Essa história é secular, milenar. Todo mundo conhece a história da Dona Baratinha. Só que nós trouxemos ela de uma forma muito colorida. Quem quer casar com a Dona Baratinha, que é bonitinha e tá doidinha pra casar, e também tem dinheiro na caixinha, e gosta muito de dançar o tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá, tchá-tchá-tchá. E os candidatos foram chegando assim que souberam da beleza e do dote da Baratinha. Pela janela passou o pato, pela janela passou o pato, pato quá quá, 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 pato quá quá. Senhorita Baratinha, quer comigo se casar? Vim de longe querendo levá-la direto ao altar. Sou, porém, muito sensível e medo tudo me traz. Diga primeiro, querido, como é que você faz? Pronto. Beleza. Depois é a surpresa. Gente, quiserem ouvir na íntegra, domingo, 19 horas, a apresentação do grupo Hora de Contarolar. Aê. Lá no Shopping Piratas, a partir das 19 horas, dia 15, domingo, dia 15, Isso. meio do mês de outubro, 19 horas. Essas e muitas outras. Muitas outras. Né? E ainda com a participação da Laura, né? Não podemos E lembrando, esquecer. da Laura Pinho, é isso? Laura de Paiva Pinho. De Paiva Pinho. Isso. Ela também tem um Instagram, viu, gente? Porque ela é uma, como diz o pai, o Kids, como é que é? Kids Influencer. Passa o Instagram dela, você sabe? Acho que é Laura Pinho, ou Laura Pinho. ou Laura... Agora eu vou olhar, mas Laura de Paiva? Ai, gente, perdão, agora eu não me lembro. Ela Deixa eu dar segue uma o Hora de olhadinha. Contarolar? Ela segue, procura no Hora de Contarolar. Laura joia. de Paiva Pinho é o nome dela. Ela também é uma contadora de histórias. Ah, que bacana. Nadadora. É uma menina bem prodígio. Bacana isso, né? Gente, 11 horas e 50 minutos. Agradecer. Tem mais uma palhinha? Obrigado. Eu vou deixar pra turma ir até o shopping domingo, 19 horas. Isso. Assista lá.
Vamos lá. Tamo junto e misturado no shopping, 19 horas. Leve as crianças que vai ser muito legal, viu? Não irão se arrepender. Pode levar os parentes mais velhos também. Também não vão se arrepender. Nossa propaganda. E nós estamos aqui à disposição para sua escola. Quem quiser nos contratar também, nós iremos até vocês. Aniversário de crianças, né? Às vezes o pai quer levar para a criança no seu aniversário uma coisa diferente. Nós estamos aqui para isso. Entra lá no nosso Instagram, Hora de Contarolar, e vai no direct, né? A gente conversa. Direct. Isso. Instagram, como diz um conhecido. Estamos aqui para isso. Instagram, tá moderninha. Isso. Vovó Lili evolui. Isso é porque você não viu como é que é o piercing no umbigo. E não tenho. Gente, obrigado, Nívia, Elaine, que é a vovó Lili. Nívia é a tia Luz. Tia Luz. Né? A Elaine é a vovó Lili e o Thales é o Thales mesmo, né? Tio Thales. É o tio Thales, o tio Thales, o homem da Não sei música. por que eles me chamam de tio, que eu me sinto tão jovem. O tempo É o tio passa. garotão. O tempo Mais passa, o bonito do tempo Hora de voa. Contarolar, né? Segundo sua mãe. Eu sou o mais bonito músico, entendeu? Eu sou o músico mais bonito da turma. Já diria a mamãe. Entendeu? Isso. Tadinho. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigada a você, Rogério, pelo A gente convite. agradece. Depois a gente vai ter mais papo sobre isso, né? Vamos. Numa próxima apresentação. Então, Isso. obrigado, boa sorte para vocês. Vamos repetir de novo, Thales. Domingo, dia 15, 19 horas no Shopping Piratas, em Angra. o grupo Hora de Contarolar. Os contaroladores de história. Contaroladores de história, fazendo a gente Fala rápido. Os Contaroladores de história. Aê! Aê! Fazendo a gente voltar no tempo, né? Isso aí. Vamos cantar uma musiquinha? Tempo bom. Famoso Lilico. Não, volta. Vocês estão trazendo o tempo bom de volta. Pois é, tá voltando. Né? A gente não pode deixar esse tempo bom morrer. Não. A gente precisa manter essa chama acesa. É isso? É isso. Aí, Obrigado Rogério. pelo espaço, viu? Obrigada aí, Obrigado pessoal. a vocês. Gente, estamos encerrando o nosso programa Mesa Redonda dessa sexta-feira 13. Quem disse que sexta-feira 13 é um dia ruim? Recebemos aqui a nossa escritora, Iana Lopes, lançou um livro muito bacana, né? Nunca é tarde para se curar. E agora o grupo que é só alegria. Só alegria. Só sorrisos. Só sorrisos. Segunda-feira, a partir das 9h30 da manhã, estamos de volta com mais uma edição do programa Mesa Redonda. Bom fim de semana. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Domingo, 19 horas, fica o convite. Eu vou estar lá junto, né? Quem quiser nos conhecer, né? Vocês são famosos, ninguém me conhece. Conhece a voz, mas vou estar lá acompanhando eles, fazendo Obrigada. a propaganda do nosso Instagram, já diria o nosso diretor. Então, domingo, 19 horas, no shopping, dia 15, no Shopping Piratas, né? Já é embaixo, né? Vai ser na apresentação, vai ser na parte vai de ser na baixo praça da de alimentação ali. isso. Gente, estamos juntos. Encontro marcado domingo, 19 horas, lá no Shopping Piratas. Se levem din-din para pagar um lanche para nós. Mesa Redonda com Aécio Ribeiro, Patrícia Costa e Rogério Carvalho.